Bem-vindos à Semana do Coringa, meus amigos. Meu nome é Fábio e de sexta-feira, dia 27 de setembro, até 3 de outubro, estarei postando no canal um vídeo por dia referente a este grande vilão da cultura pop. E uma das coisas que marcam o Coringa, meus amigos, é suas atrocidades. O Coringa não se tornou também o grande vilão do Batman por simplesmente ser um grande vilão. Ele cometeu muitos atos aterrorizantes nesses 79 anos de existência. E eu resolvi separar aqui 5 momentos onde nós temos esses atos aterrorizantes, estes crimes horríveis cometidos pelo Coringa. É um top 5 no qual nós vamos ver assim o quão cruel pode ser o Coringa nas histórias em quadrinhos ou animações e etc. Então, começando em quinto lugar, eu vou falar sobre o final de Terra de Ninguém. Terra de Ninguém é uma saga longa comparada, por exemplo, com A Queda do Morcego. Ela durou mais de um ano aí e envolveu todos os títulos do Homem-Morcego, do universo do Morcego, seja o Batman, Detective Comics, Robin, Asa Noturna e assim por diante. Foi uma tragédia natural também para Gotham City, né? Porque nós tivemos o terremoto que destruiu Gotham, foi pleiteado através de Bruce Wayne junto ao Congresso dos Estados Unidos a reconstrução da cidade, mas Bruce não teve força para conseguir isso. Gotham então acabou sendo separada dos Estados Unidos e virando uma terra de ninguém. Durante a Terra de Ninguém, vários vilões fizeram seus feudos na Gotham City, né? Cada vilão tinha sua parte na Gotham City e dominava ela. Então tinha o Crocodilo, a Era Venenosa, o Espantalho e assim por diante, várias pessoas atuando, vários vilões atuando dentro da cidade. Inclusive os policiais também tinham o seu feudo, o Batman também depois teve o seu feudo, mas o Coringa era uma figura enigmática dentro da Terra de Ninguém. Mas pro final da Terra de Ninguém nós descobrimos que existe uma pessoa por trás da tentativa de reconstrução de Gotham City. Trata-se de nada mais nada menos do que Lex Luthor. Só como Lex Luthor aqui não é o tema desse vídeo, eu não abordarei o que ele fez aqui na Terra de Ninguém, mas sim o Coringa. Durante então essas tramas que envolviam o Lex e a reconstrução de Gotham, nós descobrimos que o Coringa estava meio que fora do radar, ele estava muito quieto, e o Batman até coloca isso nas histórias. O Coringa nos deu as caras até então e eu estou com medo disso, estou com receio desse silêncio do vilão. E é interessante notar que dentro da Terra de Ninguém foi a introdução da Arlequina dentro dos quadrinhos convencionais do Batman. É uma história importante também para a Arlequina, a Terra de Ninguém. Mas então o Coringa descobre que Gotham City vai ser reconstruída. Então ele resolve sequestrar 36 bebês da Terra de Ninguém, pois os bebês representavam o futuro de Gotham. Então começa a caçada da polícia e da Bat-família para resgatar esses bebês das mãos do Coringa. Durante uma dessas caçadas, a esposa do comissário Gordon, a Sarah, acaba quebrando o rádio dela. E o comissário diz para ela ir até a central da polícia de Gotham para pegar um novo rádio, porque eles precisavam se comunicar entre si. Ao chegar na central da polícia, Sarah descobre que o Coringa estava lá junto com os 36 bebês. Ela até tenta prender o Coringa, só que o Coringa ameaça matar uma das crianças. E ele até joga uma das crianças. É nesse momento que a Sarah tem que abaixar as suas defesas para salvar a criança que estava para morrer. E é nesse momento também que o Coringa acaba agindo e acaba matando a Sarah com um tiro na cabeça. Toda essa cena no final é muito triste, porque depois a polícia chega, a Bat-família chega, eles descobrem o que aconteceu. E até ver a tristeza do marido da Sarah, policial Gordon, James Gordon, é muito triste. O Coringa já tinha aleijado a filha dele e agora ele ceifou mais uma vida ao redor dele. O Gordon até fica tentado a matar o Coringa, mas o Batman meio que incentiva ele a não fazer isso, a não se tornar o que é o Coringa, por exemplo. Só que ainda assim a cena em si é muito triste como se termina, né? O comissário chega a atirar no Coringa, mas atira no joelho dele, não matando mesmo, né? Só que o quadrinho termina então com o Batman abraçando o James Gordon, enquanto o Gordon chora, dizendo que ele estava ali pra ele. Só que ainda assim a cena em si é muito triste, muito pesada. Foi uma bela cena escrita pelo Greg Rucka. O Greg Rucka tem uma participação muito fundamental na Terra de Ninguém. E como ele escreveu essa cena no final é bem tocante, é bem triste, e por isso que eu coloco uma grande tragédia feita pelo Coringa dentro do universo do Batman. E em quarto lugar eu coloco Injustiça, Deus Entre Nós. Injustice, na verdade, é um videogame. A história nasceu no game. Mas a história é tão boa que ela precisou de alguns quadrinhos para contar o que aconteceu naquilo tudo, o que aconteceu na história, para a gente ver os fatos
que nós jogamos. A verdade é que dentro do jogo o Superman virou uma espécie de fascista, um líder que reprime liberdade, que reprime qualquer pensamento contrário a ele com violência. Mas como é que o Superman, o maior super-herói de todos os tempos, aquele que luta pela justiça, pelo bem de todos, virou esse tipo de pessoa? É aí que entra o Coringa. O quadrinho que se passa antes do jogo Injustice mostra o que levou o Superman a se tornar esse fascista. Em um dos planos do Coringa, ele acaba sequestrando a Lois Lane e matando o Jimmy Olsen. O Superman acaba encontrando a Lois Lane, que estava num submarino, só que infelizmente o super-herói acaba inalando o gás do riso do Coringa. Esse gás era uma espécie de variação do gás do riso, misturado com o gás do espantalho também, que faz com que o Superman tenha alucinações, ao ponto de ver o Apocalipse na frente dele. E aí que está o problema, porque o Superman entra em batalha com o Apocalipse, levando o Apocalipse para fora da Terra. Só que o Batman e o resto da Liga da Justiça acaba descobrindo o plano do Coringa. E ao descobrir esse plano e informa o Superman vê realmente o que ele estava combatendo. Ele estava nada mais, nada menos socando a Lois Lane. E para piorar, a Lois estava grávida do Superman. E bem, vai piorar ainda, porque o Coringa colocou uma bomba atômica em Metrópolis, e esta bomba atômica estava ligada aos batimentos cardíacos da Lois. Infelizmente, pelo Superman sair na porrada com a Lois, achando que era o Apocalipse, ele acaba matando a Lois. E, por consequência, explodindo Metrópolis. Isso faz com que o Superman fique maluco e mate o Coringa, simplesmente enfiando a mão no peito do Coringa e arrancando o coração dele. É a partir daí que o Superman começa a trilhar o seu caminho para esse lado fascista, onde ele não respeitaria mais a liberdade das pessoas em pensamentos, ou qualquer outro tipo de repressão que ele entendia, tudo na base da violência. Uma das poucas pessoas que fazem frente ao Superman é o próprio Batman, formando seu grupinho para combater o fascismo do Superman. Mas isso vai se desenrolando durante o quadrinho e também no jogo. Mas você vê como a perversidade do Coringa é tensa pra caramba. Ele faz com que um dos maiores super-heróis de todos os tempos possa ser corrompido pro lado do mal. E em terceiro lugar, eu vou colocar aqui uma atrocidade cometida contra um Robin. Trata da animação Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. Durante Batman do Futuro, o Coringa não é muito citado. A gente não sabe o que aconteceu com o vilão durante o período onde o Bruce Wayne era o Batman. O que existe de referência ao Coringa são os grupos chamados Jokers ou Coringas, que são pessoas que se fantasiam, se vestem como Coringa e cometem crimes por aí, se inspirando no vilão. Mas eis então que nós temos a animação O Retorno do Coringa e nós descobrimos por que o Coringa não é citado por Bruce Wayne. Inclusive até o Batman do Futuro, o Terry, diz que o Bruce falava de todos os seus vilões, seja do Charada, do Espantalho, do Pinguim, Mulher Gato e assim por diante. O único que o Bruce não falava nada pro Terry era o Coringa. Nós descobrimos que o Coringa e a Arlequina haviam raptado o Tim Drake. Os dois acabam levando o Tim Drake para um asilo Arkham abandonado e acabam torturando o Tim Drake até ele revelar quem é o Batman, qual era a identidade secreta do Batman, bem como eles fazem lavagem cerebral do Tim Drake para ele virar uma espécie de mini Coringa, ou Coringa Júnior. Na época a animação era tão pesada que a Warner teve que lançar uma versão com cortes, onde ela teve que amenizar algumas mortes que existiam durante a animação, bem como a parte da tortura que o Coringa fazia no Tim Drake. Por isso que depois ela lançou uma versão sem cortes, inclusive essa versão aqui, versão original, sem cortes, onde havia o relance desse momento onde o Tim Drake era torturado. Não é uma tortura muito gráfica, mas sim é uma tortura. É o Tim Drake sendo eletrocutado para revelar quem era o Batman e também virar esse mini Coringa. Essa parte da animação talvez seja uma das melhores, mas ao mesmo tempo é uma das partes mais aterrorizantes envolvendo o Coringa. Durante a animação clássica do Batman nos anos 90, a gente tinha bons episódios do Coringa. O Coringa era um personagem muito tenso durante os episódios que ele aparecia, mas ainda assim a gente não tinha visto uma grande perversidade dele, alguma coisa escabrosa que ele tinha feito. E aí que vem essa animação para mostrar que o Coringa realmente era um filho da mãe tenso. No final o Tim acaba conseguindo se libertar da lavagem cerebral e ele acaba matando o Coringa, por isso que o Coringa nunca mais apareceu e nem mais era citado pelo Bruce Wayne. Só que isso foi meio que a gota d'água para a Bat-família. O Tim Drake ele aposentou o uniforme de Robin dele e foi tentar viver a vida dele, mesmo com as sequelas da tortura do Coringa. Mas de qualquer maneira foi uma grande tragédia causada na Bat-família dentro das animações do Batman da DC Comics. E falando em Robin, a segunda posição aqui de tragédias causada pelo Coringa é Morte em Família. Essa história assim não é lá grandes coisas, né? Porque ela tem coisas bizarras acontecendo aqui, como por exemplo o
passo final da história onde o Coringa vira o embaixador do Irã. Que você fala de Starling, meu Deus do céu, você tá louco, né? Tomou alguma coisa quando você tava escrevendo esse negócio aí. E ao passo também no começo da história, quando nós vemos o Jason Todd investigando o nome da mãe dele, através da letra do nome dela, umas coisas estranhas assim. Mas a parte onde nós temos o Jason sendo assassinado, sendo espancado, na verdade, pelo Coringa, é uma cena perturbadora, meus amigos. Basicamente na história nós temos o Jason tentando achar a mãe dele através da ajuda do Batman. Dentro das mulheres que eles acabam investigando, eles conseguem achar a mãe do Jason, só que o Jason descobre que sua mãe tem uma parceria criminosa com o próprio Coringa. Só que a própria mãe do Jason acaba armando uma cilada pro garoto, jogando ele nas mãos do Coringa. E é aí que nós temos a cena onde o Jason é espancado por um pé de cabra de uma maneira terrível. E assim, não é uma coisinha rapidinha, não é o Coringa aparecendo num quadro e pá, dá uma batida. São 7 quadros do Coringa sentando o cacete no garoto com o pé de cabra. E o Jim Aparo desenhou essa cena de uma maneira que você vê a expressão do Coringa ao espancar o Jason, que você vê a satisfação na cara do criminoso. É uma cena terrível, é uma cena que realmente te deixa meio mal, porque você tá vendo uma coisa terrível ali. O garoto chega até a sobreviver, mas tanto a mãe do garoto, que acabou no momento lá entendendo que ela tinha feito besteira e tenta salvar o Jason, só que o Coringa acaba dando uma porrada nela, ela fica presa no armazém junto com o Jason, e junto ali tem uma bomba que o Coringa colocou para explodir todo o armazém. Os dois tentam fugir, só que o armazém está com a porta trancada e acaba explodindo tudo, e o Jason e a mãe dele acabam morrendo. Essa cena é muito tensa. Na verdade, Morte em Família é lembrada mais por causa dessa cena, por todo esse espancamento que o Jason acaba sofrendo nas mãos do Coringa. É terrível essa cena. E o Jim Starlin é um cara que é meio sádico às vezes. Ele gosta de fazer essas violências gráficas nos seus quadrinhos, ele gosta de fazer essas coisas assim, da galera apanhando aos montes, matando gente, etc. Ele faz o próprio Batman matar algumas vezes, ele faz o Jason matar também. Então o Jim Starlin gosta de fazer essas coisas onde a galera usa de violência extrema, e com o Coringa não poderia ser diferente, né? Ele é uma violência extrema em si. Então fica em segundo lugar essa grande tragédia aí no universo do morcego, que acabou se arrastando por muito tempo no universo do morcego, até a volta do Jason no mundo dos mortos, onde ele acabou tendo um papel diferente no universo do morcego. E em primeiro lugar não poderia ser diferente, meus amigos, é a piada mortal. Que inclusive pode estar fazendo você se questionar aí pela essa minha escolha, né? Por que você vai escolher a piada mortal, sendo que o Coringa ferrou o Superman, ferrou uma cidade inteira destruída, tipo a Terra de Ninguém, ferrou um Robin, assim por diante? É porque, meus amigos, a piada mortal, ela tem muito de crime mundano, um crime que pode acontecer conosco. A piada mortal, além de mostrar uma possível origem do Coringa, ela também mostra o Coringa colocando em prática uma teoria dele, que é basicamente que uma pessoa pode enlouquecer tendo um dia ruim. E para pôr em prática isso, ele acaba colocando o comissário Gordon nessa teoria. E ele mira, na verdade, para atingir o comissário na filha dele, na Bárbara Gordon. E tá aí a tragédia toda. A cena que retrata essa tragédia você sabe muito bem, porque talvez, muito provavelmente, você já tenha lido a piada mortal. E você sabe o que é. É a Bárbara sendo aleijada pelo Coringa com um tiro na sua coluna. Só que, meus amigos, é o seguinte, essa cena em si, ela é muito aterrorizante. A maneira como Alan Moore construiu essa cena, ela te deixa muito impactado com o que está acontecendo ali. Pois, meus amigos, veja, a gente não está falando uma cena que se trata de um super vilão versus um super herói, mas sim nós estamos vendo um criminoso cometendo um crime contra uma pessoa comum. Pode ser que você esteja pensando aí que a Bárbara Gordon é a Batgirl, ela é uma super heroína, né? Só que o Coringa atirou nela como Bárbara Gordon, não como Batgirl. O crime dele foi contra uma pessoa comum, por isso só já leva essa tragédia a um patamar muito elevado, uma violência horrível. E toda a composição do desenho, do trabalho do Moore no roteiro também, você vê que a cena é tensa pra caramba. Todos os detalhes estão ali, desde o sapato da Bárbara que vai saindo ali do quadro, por exemplo, até o momento onde ela cai em cima da mesa, estilhaça a mesa de vidro, tudo isso sem som nenhum durante as páginas, não existe onomatopeia nenhum. Nós não temos onomatopeia para o tiro, nós não temos onomatopeia para quando ela cai em cima da mesa. É uma cena silenciosa pra caramba, mas é um silêncio ensurdecedor, meus amigos. E tem toda aquela teoria complicadíssima que fala sobre a questão da violência sexual na cena. No roteiro, o Moore não deixa claro que existe um estupro ali, não existe esse negócio no roteiro. Só que ainda assim, algumas palavras assim podem indicar isso, pois o Moore retrata ali que a Bárbara estava deitada, indefesa e sem conseguir reagir a nada. Então, é uma cena que eu acho muito tensa, é uma cena de um crime muito mundano, meus amigos, que toda e qualquer pessoa pode
viver hoje em dia, especialmente nesse país onde a gente vive. E pior ainda se você for uma mulher lendo isso, deve ser pior ainda essa cena. É um quadrinho que, por toda a sua violência, por toda a maneira como foi composta, que acabou sendo uma história que hoje em dia é bem, digamos assim, polêmica. Teve também a continuação dentro da história onde o Gordon acaba sendo torturado pelo Coringa para ver imagens da filha dele nua, com a bala sangrando, que também é muito terrível. Então é um quadrinho assim que mostra quão sádico, quão terrível pode ser esse vilão, meus amigos. A Bárbara conseguiu até tornar-se outra grande personagem nos quadrinhos, que foi a Oráculo. Depois ela voltou a ser a Batgirl, mas ainda assim, toda vez que se fala em Batgirl, você tem que tomar muito cuidado quando você associa o Coringa à piada mortal numa história que envolve a Batgirl. É uma história que, com certeza, nos dias de hoje, não existiria de maneira nenhuma, meus amigos. É uma história pesadíssima. Hoje em dia eu não aconselho ninguém com menos de 16 anos a ler essa história. Mas enfim, então esse é meu top 5, meus amigos, de tragédias ocasionadas pelo Coringa no universo do morcego, no universo dos quadrinhos ou animações. Eu sei que tem muitas outras tragédias ocasionadas pelo Coringa que são tão bárbaras quanto essas. Mas, meus amigos, eu tive que escolher essas porque foram as tragédias que mais me marcaram em relação ao que o Coringa fez de vilania. Mas enfim, meus amigos, agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo, se você concorda com o meu top 5, se você acha que essas tragédias ocasionadas pelo Coringa foram realmente algo muito escabroso, ou se tem piores. Deixe nos comentários aí embaixo, bem como curta, compartilhe esse vídeo. Se você está gostando da Semana do Coringa, se você está achando legal esse vídeo, esse tipo de vídeo, peço ajuda a você incentivar o canal a continuar com esta produção, comprando os seus quadrinhos ou qualquer tipo de coisa através da Amazon, pelo link que está aparecendo na sua tela, que é o pixel.me/caverna-morcego. E sempre lembrando, como estou deixando claro em todos os vídeos da Semana do Coringa, o Coringa é um vilão, não é uma pessoa a se admirar, não é um anti-herói, ele não é nada de bom, meus amigos, não é um exemplo para nada. Ele é um vilão da ficção, coloque isso na sua cabeça. Beleza? E como eu coloquei aqui pra vocês, o bicho já fez tanta coisa horrível nesse mundo que não existe pessoa sã nesse mundo que possa considerar ele ou qualquer ato que ele tenha praticado como uma coisa que seja exemplar, pelo amor de Deus. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo da Semana do Coringa. Um abraço e fui!